Olá, meu nome é Wendel Cortez e nessa vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre a retirada de peças e processos dentro do módulo de protocolo do CIPAC. Nós temos disponíveis dois tipos de retiradas de processo. No caso, o desentranhamento e o desmembramento. O desentranhamento ele serve para retirar peças específicas dentro de um processo, ou seja, documentos de um processo, para que esses documentos virem documentos avulsos, ou seja, eles não estejam mais vinculados a nenhum processo. Já o desmembramento é uma opção para retirar documentos de um processo e que esses documentos gerem um novo processo. Então, esses documentos retirados, eles farão parte, para compor um novo processo dentro do sistema. Para ter acesso às opções tanto de desentranhamento como desmembramento, é necessário ter uma permissão específica, certo? De retirada de peças, ou ser chefe de unidade. Todos os chefes de unidades eles possuem, por padrão, essas duas operações. Então vamos fazer cada uma delas, né? Inicialmente, sempre, temos que vir aqui nas opções do processo, e aí dentro dessas opções, podemos vir aqui até retirada de documento. Então, os dois tipos de retiradas, como eu falei, o desentranhamento e o desmembramento. Inicialmente vamos fazer aqui um desentranhamento e retirar um documento específico desse meu processo para que ele seja um documento avulso agora, Então eu tenho aqui nesse processo 6 documentos e eu vou retirar esse segundo documento, uma ação civil pública. Selecionei o documento. É necessário informar uma justificativa. E o sistema já dá uma opção se eu quero ou não arquivar esse documento, Muitas vezes é um documento que ele foi inserido de forma equivocada no processo, possui algum erro, e aí, na hora que você retirar, você já pode arquivar de forma direta. Então, eu vou continuar. É necessário informar um despacho de desentranhamento, certo? Então, eu vou também aqui selecionar o servidor responsável pela assinatura desse despacho. Tenho que informar o parecer, se é um despacho público ou não, e se eu vou notificar por e-mail, no caso aqui, ou se eu vou notificar por e-mail as pessoas envolvidas com esse processo. Então, o sistema automaticamente me forma aqui o modelo aqui do despacho. Basta eu confirmar aqui o registro do desentranhamento para que o documento seja removido do processo. Então, o desentranhamento foi cadastrado com sucesso. Os documentos desentranhados que não eram protocolados receberam a numeração do protocolo. Então, segue aqui os documentos entranhados, foi o segundo documento do processo, e aí ele recebeu essa numeração. Então, caso o documento ele não tenha um número de protocolo, ao ser desentranhado ele se torna avulso e aí recebe um número de protocolo automático. Então, vou acessar agora aqui o processo novamente e visualizar os seus documentos para a gente ver aqui como foi que ficou. Então, nós continuamos com a carta convite, que é o primeiro documento do processo. O segundo, que é a ação civil pública, foi desentranhado, então ele não se encontra mais no processo. E aí o sistema continua com a numeração original. Essa numeração não é reordenada, ela é mantida, então nós temos aqui o documento 3, 4, 5 e 6 que já existiam. E o despacho fica sendo o sétimo documento, o despacho do desentranhamento. Tá ok? Então agora eu vou fazer um desmembramento nesse processo. Vir aqui nas opções dele, retirada de documento e escolher a opção desmembramento. E agora eu vou remover 2 documentos desse processo para formar um novo processo. Então eu vou colocar aqui esse termo de rescisão e o termo de consentimento. Novamente eu preciso informar uma justificativa. E agora eu vou continuar. Despacho, informando que eu estou desmembrando esse processo.
e os dois documentos que eu estou fazendo essa retirada. O documento de ordem 5 e de ordem 6, termo de rescisão e termo de consentimento, respectivamente. Vou continuar. E aí o sistema já nos dá a informação aqui de, para concluir o desmembramento, é necessário prosseguir com o cadastro de um novo processo. Então, os documentos desmembrados, eles irão compor um novo processo. E aí eu devo fazer todos os passos do cadastro de um processo. Então, eu vou colocar aqui que é um processo acordo de cooperação, processo eletrônico, sim, assunto detalhado. Vou colocar que é um processo ostensivo. Vou continuar para o segundo passo, onde podemos adicionar novos documentos ao processo, certo? Porém, eu já tenho nesse meu processo dois documentos. O termo de rescisão e o termo de consentimento que eu desmembrei do processo original. Então, não vou mais adicionar nenhum documento por hora, certo? Então, vou continuar para o próximo passo, onde eu devo adicionar um interessado, pelo menos, ao processo, certo? Coloquei aqui um servidor. Vou continuar para a movimentação inicial. Escolhi aqui outra unidade. Informações de dados complementares, não vou adicionar nenhuma delas, certo? Nem tempo de permanência, nem urgente, nem observação, nem despacho. E vou confirmar o cadastro desse processo. Então, o processo foi cadastrado com sucesso e já foi enviado para uma outra unidade. Vou retornar novamente para o nosso processo original e ver como é que ficou a disposição dos seus documentos. Então, vou acessar aqui esse processo, certo? Então, continuando. A carta convite número 1 não foi retirada, né? Continua aqui no processo original. A ação civil pública foi desentranhada na primeira operação que fizemos, então ela já tinha sido retirada. Continuou com o despacho, uma ação de indenização. O termo de rescisão e o termo de consentimento, ele foi retirado do processo através do desmembramento, então ele não consta mais aqui no processo. E por último temos dois despachos, o despacho do desentranhamento e o despacho do desmembramento. Tá ok? Só para finalizar, eu vou acessar o sistema com o usuário da unidade que eu mandei o processo do desmembramento. Estou acessando aqui o sistema com o usuário da unidade para a qual eu mandei o processo recém-criado do desmembramento. Então, ele já está aqui, ó, constando nos processos pendentes de recebimento na unidade. Foi esse processo aqui, o 16144, acordo de cooperação. Então, vou acessar aqui esse processo. Vou vir aqui nos documentos. E nós vamos ter dois documentos, justamente aqueles que foram desmembrados, o termo de rescisão e o de consentimento. Então, ao clicar no documento, ele já mostra aqui o seu conteúdo também. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi para mostrar como é que funciona a retirada de peças dentro do protocolo do CIPAC. Qualquer dúvida pode acessar o Oráculo ou entrar em contato com a cooperação. Até o próximo vídeo.